Vamos fazer uma oração? Eu não sei se todo mundo vai vir, porque eu tinha falado que nós não teríamos essa aula e pedi para o Herbert ligar para as pessoas hoje, e muitas pessoas já tinham alguns outros compromissos em suas agendas. Mas vamos lá. Senhor, em o nome de Jesus, Deus, nós entramos diante da sua presença neste momento. Pedimos perdão, Senhor, de nossos pecados, de nossas transgressões, de nossas iniquidades. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa, de alguma maneira, Pai, nos abençoar nessa noite. Dá-nos graça, Senhor. Dá-nos a sabedoria, Senhor, que dela frutificará todo o conhecimento que nós precisamos. Revela em nós, ó Deus, a Tua boa e infinita palavra, para que nós possamos, meu Pai, pela fé, absorver o máximo possível nesta noite de conhecimento. Abençoa todas as coisas, se conosco nesta hora, pois assim nós te damos graça por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Depois eu te passo a apostila, tá bom? Eu te dou essa aqui para você. Aí você não precisa de pegar amanhã com o Herbert. Eu pedi na última aula que nós pudéssemos estar lendo a apostila. Falei que não era necessário fazer os exercícios que estão propostos aqui, mas seria interessante começarmos a leitura do livro de Romanos. Por quê? Porque o livro de Romanos é a base, onde está toda a base da salvação. A salvação está lá, revelada. No livro de Romanos está contida, a revelação máxima, maior do livro de toda a palavra, Porque lá em Romanos nós temos em Cristo a justificação. Lá em Romanos o Evangelho é a mensagem, e lá em Romanos Cristo é o poder de Deus. Então o livro de Romanos está dividido em 3 partes. A primeira parte como Cristo, a segunda parte a mensagem, o Evangelho, e a terceira parte em Cristo. A primeira parte fala do poder de Deus, a segunda parte fala a mensagem que Deus revela para com o homem, e a terceira parte vem falar da justificação, dessa justificação que é a salvação. Então Romanos está dividido em 3 partes, e pela ordem ele é um livro doutrinário. Um livro doutrinário que revela Cristo e a cruz para conosco. Mas entrando dentro do termo soteriologia, até para que nós possamos ter um conhecimento melhor, quando nós falamos de soteriologia, nós falamos da palavra soter, que vem do grego, que significa salvação. Então, soteriologia é o estudo da salvação. É aquilo que nós vamos estar buscando como conhecimento. O significado então do soter é salvação. Vamos pegar aqui algumas partes interessantes da leitura, na página 1, que já não conseguimos nem sair nem da primeira página, mas hoje eu vou me ater mais à leitura propriamente dita da apostila. Logo no segundo parágrafo aqui embaixo, ou no terceiro parágrafo, fala assim: para se ter uma noção básica do uso da palavra, recomendamos a leitura obrigatória dos seguintes textos: Deus como sendo Salvador, libertador e preservador. Lucas 1:47, 1 Timóteo 1:1, 2:3, 4:10, Tito 1:3 e 2:10, 3:4, Judas 25. O próximo texto seria Jesus como sendo seu Salvador, libertador e preservador. Lucas 2:11, veja bem a diferença, Que fala Deus como sendo Salvador, libertador e preservador. Embaixo fala Jesus como sendo Salvador, libertador e preservador. Então, a mesma obra sendo feita por 2 pessoas diferentes, porque Jesus é uma pessoa distinta e Deus é uma pessoa distinta, certo? Aqui está os versículos que nós temos que ler, tá? Isso é uma coisa assim para que nós possamos ter muito claro em nossa mente o que significa, E essa leitura, não sei se vocês fizeram. Vocês fez lá essa leitura? Todas as leituras que tinha que fazer, Então, em casa vocês vão pegar e vão fazer essa leitura. Ela é obrigatória.
Por que é necessário o estudo da soteriologia? É uma pergunta. Por quê? Por que é necessário esse estudo? A resposta: por causa da existência do pecado. Em grego, hamartia. Portanto, hamartia é o oposto de soter. O pecado nos separa de Deus. O pecado desarraiga-nos do meio em que devemos viver. O pecado converte a luz em trevas, o gozo em tristeza, o céu em inferno, a vida em morte. O pecado é o maior e mais terrível inimigo da alma humana. Ele destrói as promessas, mata as esperanças, dá-nos serpentes em vez de peixes, pedra em lugar de pão, tormento em lugar de prazer. O pecado sempre destrói e nunca edifica. Promete, mas nunca cumpre a promessa. É como diz a Bíblia: o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. O esboço de teologia sistemática, que essa parte aqui foi usada pelo esboço, da teologia sistemática de A.B. Laston, da editora Juerp, página 151, que é a mesma editora que fez esta Bíblia, tá? Temos então que a causa para o estudo da soteriologia é a existência do pecado. Se não existisse este mal universal, não haveria necessidade de salvação. Para compreender em toda a sua plenitude a salvação provida por Deus, devemos entender o que é o princípio fundamental do pecado. Infelizmente, se nós analisarmos muito aqui na palavra de Deus, o pecado, quando ele entrou no mundo, ele entrou pela desobediência de um homem. Deus falou com Adão da seguinte maneira, Gênesis 3:3: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, e a mulher acrescentou, e nele não tocareis, para que não morrais. Porque Deus, um pouco antes, ele fez essa mesma palavra, ele deixou claro para Adão que Adão de maneira nenhuma poderia comer daquela fruta. Aonde? Lá em Gênesis 2:17. Deus falou para Adão assim: Adão, mas da árvore da ciência, ou da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aí nós olhamos lá em Gênesis 3:3, o diabo falando com a mulher, só que a mulher acrescentou algo mais. Ela acrescentou algo que Deus não disse. Deus disse: comer, se comer, se dela comer, certamente morrerás. Quando a mulher foi redarguida pela serpente, ela disse: olha, Deus falou assim, não comereis dele e nem nele tocareis. A pergunta que muitas vezes a gente faz é a seguinte: Adão tinha íntima comunhão com Deus, e a palavra diz que Deus visitava Adão na viração do dia. O que nós podemos entender com a viração do dia? O que nós podemos entender com a viração do dia? Para entender o que é a viração do dia, temos que entender como funciona o fuso horário do judeu. O fuso horário do judeu funciona assim: das 6 da manhã às 6 da tarde, um dia. Das 6 da tarde às 6 da tarde do outro dia, outro dia. Então o fuso horário deles é dividido em 12 horas. Então Deus visitava o homem no dia, durante o dia, do amanhecer ao pôr do sol. Quando o pôr do sol estava se declinando, iniciava um outro dia, virava o dia, Deus visitava Adão de novo. Então 6 da manhã Deus visitava Adão, 6 da tarde Deus visitava Adão de novo. Então Deus visitava Adão 2 vezes por dia. E Adão tinha íntima comunhão com Deus. Íntima comunhão com Deus. Só que nós temos que entender uma coisa. Quando Deus fala lá em Timóteo, olha que tremendo isso aqui. Deus fala lá em Timóteo assim, a respeito de quem que Timóteo podia chamar aqui, para ser os presbíteros.
da igreja. E ele fala da seguinte maneira: deixa eu achar o lugar certinho. Pronto, beleza, aqui. 1 Timóteo 3, do 3 em diante ele fala assim, ó: estas coisas, esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de turpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Aí ele fala a parte principal: não neófito. Não neófito. Para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Não neófito. O que é neófito? Recém-convertido. Não poderia ser uma pessoa recém-convertida. Adão aqui estava numa condição de recém-convertido agora. Deus tinha acabado de criar Adão e já deu a ordem para Adão. Adão não tinha tido vivência de nada. E logo em seguida veio a mulher. Ele não tinha vivência de nada ainda. Vamos um pouquinho, Adão aqui estava na primeira idade, primeira infância, primeiro momento. E Deus fala para Adão isso. E Adão agora, por medo, replica aquilo que Deus falou, multiplicando para a mulher e acrescentando: não tocareis. Não tocareis. Ele acrescenta. Porque Deus falou com quem? Com Eva ou com Adão? Algumas pessoas dizem que Deus falou com os dois juntos, mas é impossível. Nós seguimos a cronologia aqui. Vamos ver que Deus falou primeiramente com Adão, depois ele criou Eva. Nesse momento ele fala com Adão, e no versículo 18 ele fala assim, ó: não é bom que o homem esteja só. Então Deus falou com Adão. Deus falou com Adão. A responsabilidade era toda de Adão, era todinha dele. Tanto é que quando a mulher come o fruto, ela não morre. Acontece alguma coisa com a mulher? Nada. Ela consegue ver ele nu? Não, só fala que abriu os olhos de ambos quando ele comeu. Quando ele comeu, ele sentenciou toda a raça humana, inclusive a sua própria esposa. Porque para ela não estava em pecado, Deus não falou com ela, Deus falou com ele. A rebeldia era dele. A responsabilidade quanto ao ato era toda dele, porque Deus havia falado com ele. E Deus fala assim para Adão: olha, agora Adão, maldita é a terra por causa de ti. Não fala que é por causa da mulher, ela não teve culpa nenhuma. Adão pecou, não foi na questão dele comer, ele pecou antes. Ele pecou quando ele duvidou. A conclusão de ter comido, né, só demonstrou que verdadeiramente ele tinha duvidado. Porque Deus falou: olha, Adão, é o seguinte, você não pode comer, se comer morre. Aí a mulher come, e ele olha para a mulher e vê que a mulher não morreu. Automaticamente ele duvidou, ele falou: não, Deus mentiu. Deus mentiu. Acabou. A incredulidade iniciou ali o seu reinado. Ali, pela incredulidade, ele duvidou. E a dúvida trouxe a pena. E a pena trouxe a morte. O salário do pecado ali foi a morte. O salário do pecado naquele momento foi a morte. E o homem morreu, e todos os homens juntamente com ele morreram no pecado. Muito simples isso. É algo muito simples. Isso aqui é teoria fundamental, básica da salvação.
do pecado, da hamartia. Tudo iniciou ali pela dúvida, tudo iniciou ali pela incredulidade. Então, dentro do estudo proposto pela soteriologia, nós temos que entender que tudo iniciou pelo pecado, realmente tudo iniciou pela desobediência. E essa desobediência resultou algo ao qual hoje o homem, infelizmente, paga um grande preço. A palavra fala assim: como? Fala mais alto. Não, foi a incredulidade. A incredulidade resultou dúvida, e a dúvida resultou morte. Ela veio primeiro. A incredulidade é a dureza do coração endureceu, e aí toda sorte de dúvidas você pode manifestar nesse momento. E isso desencadeou o que nós vemos hoje chamado pecado. A palavra fala assim, Romanos 5,17, ele fala assim: porque se pela ofensa de um só, não fala de dois, não fala de Eva, a Eva não foi incluída no texto, a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus o Cristo. Ele deixa bem claro, muito bem claro isso no texto. E esse texto é um texto básico também, texto básico para que nós possamos dar um andamento, entender mais profundamente o que é a soteriologia. Vamos lá, vamos continuar andando no texto. A proposta ainda continua assim, no último parágrafo: